Tudo bom, pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês, e eu tô devendo esse vídeo para vocês já tem um tempinho. Tô devendo um vídeo sobre o quê? Mercado imobiliário aqui na Flórida. Eu fiz sobre esse tema algumas vezes vídeos, mas não foi um vídeo específico com um título exclusivo para esse tema. Bom, a pergunta que muita gente faz e alguns estão esperando já tem um bom tempo, bem na pandemia já começou essa pergunta: Pablo, os preços dos imóveis vão cair ou não? Bom, vamos bater um papo sobre isso hoje, quero conversar com vocês. Mas para entender isso, você precisa entender alguns fenômenos que aconteceram aqui na Flórida. O primeiro fenômeno que aconteceu foi durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente teve um monte de empresa aqui nos Estados Unidos que estavam dando oportunidade para os seus funcionários fazer o tal do home office. O que isso possibilitou? As pessoas ganhar salário alto e viver num estado onde o custo é mais baixo de vida. E a Flórida tem um custo mais baixo de vida, né? Eu sei que tem aumentado, mas tem aumentado também no país inteiro. A inflação está para o mundo inteiro, na verdade. Depois da pandemia, tiraram do armário o bichinho da inflação, né? Esse foi um fenômeno. O outro foi a decadência dos estados democratas, né? A gente tem visto aí lugares como Nova York e Califórnia, principalmente na era Biden, um desespero de muita gente que vive lá há muito tempo largar o estado e sair, né? Porque na maioria desses estados, quem é muito rico continua muito rico, e quem é médio e mais pobre parece que desceu mais ainda, e ficou meio que complicado para essas pessoas, principalmente famílias com seus filhos. Então, a migração de gente de outros estados para a Flórida, né? Eu não estou colocando o Texas no meio, mas vamos falar da Flórida porque estamos aqui na Flórida. Mas em tese esses dois estados receberam muita gente, que é Texas e Flórida. Isso fez com que o mercado imobiliário ele desse uma inflada legal. É aquilo que acontece, né? Demanda alta, oferta vai diminuindo. E durante a pandemia, os preços de construção, de materiais de construção subiram absurdamente. E subindo absurdamente, a gente acaba tendo uma diminuição no número de construções, porque os números não começavam a bater. Algumas construções, alguns locais, isso manteve aí a alta do preço dos materiais e também a subida dos valores dos imóveis. Isso gerou aqui na Flórida um negócio muito doido, porque a gente tem uma demanda alta, a gente tem uma mudança de ambiente político no país, onde as pessoas não querem mais viver em certos estados. E aí, para arrebentar tudo, a gente teve a baixa dos juros. Quando houve essa baixa dos juros, eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem a questão se o imóvel vai baixar ou não vai baixar, tá? Quando houve a baixa dos juros, aí foi o samba do crioulo doido, porque todo mundo comprou casa. A gente fechou casa aqui a 2,65 de juros anuais. Pablo, essa é a realidade do país? Não, a realidade dos Estados Unidos de juro é de 4 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa. É entre 4, começo de 4 a 5 ponto alguma coisa anual. Essa é a realidade na história de juros nos Estados Unidos. Qualquer coisa acima disso, aí a gente já começa a ter alguns problemas que muda, né, a capacidade de endividamento das pessoas. Que aqui as pessoas vivem não por quanto custa a casa, mas por quanto eu pago mensal na prestação desse imóvel. Então nós tivemos baixa dos juros, nós tivemos demanda alta e nós tivemos pouco inventário. O que é o pouco inventário? Custo de obra alto. Custo de obra alto diminui o número de casas construindo no mercado. E aí houve há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, acho que dá isso, se eu estiver errado nessa época exatamente, mas há 1 ano e meio atrás, você tinha casa que entrava no mercado, ficava 2 dias no mercado e nós tínhamos 30, 40, 50 ofertas. E pouca casa no mercado. E para conter a inflação, o governo americano começou a subir juros, né?
Começou a subir juros e a gente viveu esse período que foi uma loucura. As pessoas tinham casa que valiam $700 mil e chegava gente de outro estado e falava assim, cara, no meu estado um apartamento de 2 quartos é 1,5 milhão. Então essa casa vale 700, oferece 850. Ah, esse apartamento vale 200? Não, oferece 300. Eu tô jogando um exemplo, tá, gente? Não que sejam números reais. Os números reais foram mais ou menos isso. Casa de 700, as pessoas estavam oferecendo de 50 a 100 mil dólares acima do valor, né? E aí isso era proporcional conforme a cada imóvel. E escolhendo oferta, se queria pagar à vista, se queria pagar financiado, todo mundo correndo de financiamento, porque à vista consegue fechar mais rápido, né? Quando você compra uma casa e você está financiando, o dono da casa que você está comprando, ele recebe o dinheiro à vista também. Só que ele tem que esperar o trâmite legal do financiamento, que é um tempo aí, entre 30 a 60 dias, dependendo do estilo de financiamento. Resultado, tivemos uma loucura no mercado imobiliário, onde todas essas casas foram para a estratosfera de valores. Tá, Pablo, e aí? Vai ter ou não vai ter baixa dos valores dos imóveis? O que você precisa entender? A gente tem visto hoje ajustes, se você for no Zillow, se você for no site dos corretores, nós temos visto hoje ajuste nos preços dos imóveis. E esses ajustes têm se dado pelo tempo de liquidez das casas hoje, né? O mercado normal aqui nos Estados Unidos, na Flórida, sempre foi na casa de 3 meses, era um limite, tipo assim, passou de 3 meses já está demorando. Até 3 meses você está dentro do normal, no tempo de venda desse imóvel, né? Inclusive eu estou montando um processo de listagem de casa, onde a ideia vai ser realmente ter algo efetivo para vender esses imóveis de forma eficaz e com bastante alcance. Então, se você tem aí alguém que você conhece e queira listar imóvel, vender imóvel aqui, nós vamos montar um processo assim. Bom, dado-se o aumento dos juros nos Estados Unidos, as pessoas começaram a colocar o pé no freio de compra de casa. Muitas empresas que estavam fazendo home office botaram o pé para trás e voltaram a pedir a presença dos seus funcionários. O que isso aconteceu? Diminuiu a demanda. Consequentemente, deu uma pequena ajustada no custo dos materiais. Então, o valor de construção abaixou um pouquinho. Baixou um pouquinho, o que nós tivemos? Mais casas no mercado e uma velocidade de venda menor. Hoje o juro para um americano está na casa de 7,3 mais ou menos. Estrangeiro ainda consegue comprar perto disso, tá? Na casa de 7 ponto alguma coisa. Hoje os juros para quem é brasileiro e quem é americano estão quase a mesma coisa. Ainda tem algumas possibilidades. Você quer comprar um imóvel e não quiser pagar juros dessa época agora, a gente tem plano para isso. Você consegue comprar pontos, né, para diminuir o seu juros por um tempo determinado, depois pode refinanciar, mas isso é um tema para outro vídeo, né? Se você está interessado em juros mais baixos para comprar um imóvel, não tem problema, a gente consegue achar uma solução. O fato é que as pessoas ganharam muito dinheiro, quem ganhou, quem não ganhou, ele achou que a casa dele estava valendo o que estava valendo na época do mercado inflado. Lembra que eu falei que a gente tinha ali casas que estavam oferecendo 100 mil, 150 mil, 50, 200 mil acima do valor da casa? Sim, as pessoas começaram a ver, porque é recorde público a venda da casa aqui, começaram a ver os valores das casas ali naquele patamar e falaram, então, minha casa vale isso. Só que esse cara queria vender a casa, o que ele fez? Esse camarada, ele colocou a casa no mercado. E ele colocou por que preço? Pelo preço que ele estava achando que estava inflado lá atrás. O que vai acontecer com esse cara? Essa casa vai ficar no mercado um bom tempo e ele vai ter que baixar o preço. E aí, Pablo, o preço está caindo? Então, não é que o preço está caindo, é que a pessoa colocou o preço do seu imóvel no valor inflado de mercado. Tá, e qual que é o cálculo correto? Você tem que pegar uma casa antes da pandemia e colocar aí para ela entre 5, as novas, tá? Na casa de 5, 6% ao ano de valorização. E aí, chegou no ano de hoje, 2023, final de 2023, você vai ter uma noção quanto é que está valendo esse imóvel.
Então vai haver sim alguns reajustes em algumas casas que estão infladas. Casas que estão no preço de mercado não vai haver reajuste. Porque hoje, se você não sabe, os dois estados que estão vendendo bastante imóveis, Flórida e Texas. Flórida está melhor ainda, né? Porque Texas tem alguns probleminhas que a Flórida não passa. É um estado maravilhoso, Texas, mas tem alguns probleminhas que a Flórida não passa. Então, a gente tem que ajustar isso. Você vai ver baixa, se você entrar no Zillow, no Trulia, nesses websites, ou imóveis, se você entra em contato comigo, e diga de passagem, se você quiser uma pesquisa de imóvel, o que você faz? Entra no meu site, pablofariascorretor.com, e lá no próprio site tem um formulário muito simples, com 1 minuto do teu tempo você preenche o formulário, e sem compromisso eu começo a te mandar casa, não tem problema não. Começo a te mandar as opções de imóveis atualizados do mercado. O que tem que fazer, gente, é entender. Não vai baixar como você está esperando. Não vai baixar duas coisas. Primeiro, os juros não vão baixar para os 2 e pouco, 3 e pouco que estava. Juro vai começar a baixar a partir de março. Vai demorar 1 ano e meio, 2 anos aí para baixar totalmente os juros. Mas esse totalmente eu acredito que os juros vão ficar na casa de 4 ponto alguma coisa, perto de 5 ponto alguma coisa ao ano. Tá? Então esse é a vida normal, né? Porque nada ficou muito normal depois da pandemia. E as casas que estão muito acima do valor, você só precisa fazer esse cálculo. Regiões que estão em super desenvolvimento, que são fantásticas, ela vai valorizar mais do que 5, 6%, vai valorizar um pouco mais. Mas se a gente for usar um cálculo mediano, vamos colocar aí 5 a 7% anuais. E aí a gente consegue fazer esse cálculo para entender qual que é o valor dessa casa hoje. Porque muita gente perdeu o timing, né? Ele perdeu o time, ou comprou a casa cara, comprou no mercado inflado. Pra você ter uma noção, muita gente estava pagando acima do avaliador do banco. Porque é que quando você financia um imóvel, o banco manda um avaliador para não é filiado ao banco, ele é aleatório, não pode ter relacionamento com o banco. Esse camarada vem, olha a casa, compara com as últimas casas vendidas e tem um preço do que essa casa vale. E aí, às vezes, as casas estavam chegando 100 mil abaixo do preço que o avaliador colocava. E as pessoas estavam pagando do bolso isso. É comum acontecer numa área que está super valorizada, que o cara tem muitas opções naquele imóvel, o cara vai e paga um pouquinho acima, ele já sabe que ele já comeu parte da futura valorização na compra desse imóvel. Então tem que ser algo muito às claras. Então, entendendo o mercado, o que você precisa compreender? Nós estamos vivendo uma época que deve ter ajuste sim nesses imóveis. Quando é que esse ajuste vai parar? Quando os juros começarem a baixar. Então, conforme passa o tempo, lembra que eu falei que 3 meses mais ou menos é o tempo ali que acima de 3 meses ele fala, pô, já está demorando essa casa para vender. Abaixo de 3 meses é o normal. Então, os imóveis que estão acima do valor estão ficando 4 meses no mercado. O que para cá já é uma calamidade. 4 meses tentando vender já é uma calamidade, né? E algumas pessoas não têm paciência de esperar 2, 3 meses para poder vender esse imóvel. E aí é o que às vezes tem que ser feito, né? Tem que haver um ajuste, né? Houve valorização, mas não exacerbada como foi a valorização que aconteceu aí nessa inflada do mercado. Então, respondendo a tua pergunta, meu povo, imóveis, principalmente no estado da Flórida, se a gente estivesse falando outro estado onde não há uma demanda tão alta quanto há no estado da Flórida, o dono da Amazon acabou de mudar para a Flórida, né? Principalmente no estado da Flórida, não vai haver baixa de imóveis, vai haver ajuste nos valores dos imóveis. E enquanto o mercado é do comprador, quando o mercado é do comprador, aonde está uma liquidez mais difícil, né? E aí é bom identificar o mercado, o que demora mais, porque dentro de uma liquidez mais difícil tem coisa que é mais difícil ainda. Por exemplo, casa de temporada sempre foi mais difícil a liquidez do que casa residencial. E quando isso começa, vira o mercado do comprador. Mercado do comprador, você tem um poder de barganha maior, você tem um poder de negociação maior, de pedir benefícios maiores. Quando os juros começarem a baixar, a gente vai para o mercado do vendedor, aí ele faz o que quer, vende como quer, do jeito que quer. Então, respondendo a pergunta de alguns, vai baixar ou não vai? Vai reduzir aquilo que estava acima do preço de mercado. Mas baixar imóvel? Abaixo do preço de mercado? Não acredito, não creio.
Não acho que isso é uma possibilidade. Todos os especialistas, né, eu não estou jogando um achômetro aqui, eu leio muito sobre esse assunto, todos os especialistas concordam da mesma forma, né? Teve gente falando besteira que quando proibiram os chineses de comprar, que ia baixar o preço do mercado. Não baixou, não mudou. Chinês só era cidadão chinês, mas se o cara tinha um visto aqui, se era residente, uma empresa, essa pessoa poderia comprar, mesmo como chinês ou qualquer outro país comunista, que foi a lei que o DeSantis aprovou aqui na Flórida. Pessoas que são residentes, cidadãos, né, de países comunistas, não poderiam comprar imóveis na Flórida, né? Isso não mudou o mercado. O que muda o mercado é demanda. O que muda o mercado é juros, porque boa parte das casas aqui são financiadas. E a gente está vivendo um negócio diferente, porque o número de casas no mercado é um número baixo. Até hoje, do jeito que está, é um número baixo. Por quê? Muita gente não vai mais ficar fazendo aquela reviravolta de compra e vende casa. O cara fica 4, 3 anos, vende uma casa, compra outra. Porque o cara fechou o financiamento lá atrás. Muitos fecharam a 2 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa. Sabe quando é que o cara vai sair de um financiamento que ele paga baixinho, vai pagar um juro mais alto? Nunca. Então essa casa não vai entrar no mercado. Nós temos que sobreviver de casas novas. E as casas novas diminuíram muito os valores das casas novas, né? Não valor, né? Desculpa, diminuíram o número de construção das casas novas. Algumas casas novas foram reajustadas, porque construtoras também entraram nessa inflação de preços daquela época de juros baixos e uma demanda violenta em cima desse estado, né? Eu sei que é muita informação, eu sei que é muito bate-papo, mas é assim. Pablo, mas eu quero dolarizar meu patrimônio, ainda dá para comprar imóvel? Dá para comprar imóvel. Pablo, eu quero, sei lá, o que dá para fazer para investir em construção? Dá para investir em construção. Retorno também é bom em construção, né? Eu já construo há muito tempo, vocês sabem disso. Eu já estou construindo há quase 4 anos. Dá retorno, né? Só não dá retorno igual muita gente fica esperando no Brasil. Porque no Brasil o cara tem um retorno de construção 20%, 25%, mas o que come de imposto dele, a variação do real, né, é muito grande. Então esse tipo de variação é complicado. E eu não dou números fakes, eu dou número real, liquidez real do que sobra da construção, né? Pablo, eu queria construir com você, como é que funciona? Então, você tem que ter uma grana, e a grana de construir uma casa. Depois eu posso fazer alguma coisa, eu nunca fiz um bate-papo específico sobre isso, porque eu vou liberando conforme o negócio vai andando com os construtores, mas essa também é uma forma de você dolarizar o teu patrimônio. Agora, fora isso, que é o meu trabalho principal, que é venda de imóveis, tem muita opção por aí ainda. O que a gente só precisa fazer é ajustar as tuas expectativas de retorno, ajustar as tuas expectativas do que você está querendo para sua família, entender qual o melhor produto que funcionaria, né, para a tua dolarização de patrimônio, ou se você quer vir para cá residir. É só entender, procurar as melhores opções, às vezes dar 2, 3 passinhos para trás, porque às vezes você mora muito bem no Brasil e vem para cá e quer morar tão bem quanto, mas talvez, não para todos, mas talvez seria bom, começa numa coisa um pouco menor, e aí, como vai adaptando nesse país, vai mudando o seu imóvel, né? Espero que tenha clareado um pouco a sua ideia sobre preços de mercado aqui. Sim, demora um pouco mais vender hoje, porque juros mais altos, época final de ano aqui, né? Até o começo de ano, quando começar a baixar os juros, vamos ficar ainda nessa mercado meio morno. Tá vendendo, as áreas que são boas vendem muito rápido, e reajuste de mercado está acontecendo, porque quem está querendo vender a casa está com preço inflado, não está dando o braço a torcer, e está demorando vender, e ele precisa vender, e ele tem que começar a reajustar, não, como eu falei, baixar do valor de mercado. A Flórida é um dos poucos estados ainda que há um volume muito alto de venda de imóveis nos Estados Unidos. Bom, pessoal, recado aí, ó. Gente,
Dia 8 de dezembro tá chegando. Você que não reservou sua cabine, você tá perdendo a oportunidade de passear, curtir. E além de tudo, a gente tem um bate-papo lá e eu tô te levando um monte de profissional fantástico. Imigração, tô levando profissional na área de dolarização, validação de diploma, uma série de gente super bacana para você usufruir de informações boas, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal, Deus abençoe. Vou botar o recadinho do Cruzeiro aqui depois desse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Comente aqui o que você achou desse vídeo de hoje, tentando explicar um pouquinho do preço de mercado para vocês. Um abraço. Pessoal, olha só, dia 8 de dezembro, eu já falei para vocês, vou estar com o Daniel no navio dele, lá saindo de Santos. Então vai ser fantástico, se você puder, já reserva sua cabine, porque vai ser fantástico. Fazer parte dessa história dos 40 anos aí de carreira, hein? Espero vocês. Muito obrigado, Daniel. Valeu, cara. Você que mora no Brasil, dia 8 de dezembro, nós vamos estar fazendo uma palestra no Cruzeiro do Daniel. Sim, vou invadir o show de 40 anos do cantor Daniel, Bruno Marrone, com Fábio Júnior, com uma série de outros cantores, e vou estar fazendo uma palestra, tirando dúvidas sobre imigração, dolarização de patrimônio, financiamento de imóveis, e uma série de dicas de adaptação emocional, cultural, para você que deseja investir ou residir nos Estados Unidos. Então a palestra vai acontecer no navio. Não tem custo a palestra, mas você precisa reservar a sua cabine para participar. E o melhor de tudo, tem um desconto para você que vem como convidado do Pablo Farias. Então vou colocar o link desse desconto aqui para você. É só clicar, escolher o seu pacote e depois que escolher o seu pacote, me faz um favor, envie um e-mail para pablo@meucorretornaflorida.com avisando que você comprou a sua cabine e gostaria de participar da palestra em alto mar em dezembro, dia 8, saindo de Santos em São Paulo até o dia 11. Curtinho, rapidinho, com uma série de shows fantásticos. Vejo vocês na palestra. Anotem aí na agenda, de 8 a 11 de dezembro, nós temos um encontro marcado com a beleza do Oceano de Fundo, uma experiência surreal. Vem aí a segunda edição do Navio do Daniel. Vamos navegar em um mar de amor, contando com o cenário surreal do oceano.